Olá, bom dia, alunas e alunos dos quintos anos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, conseguindo entender todas as atividades. Qualquer dúvida, por favor, envie mensagem. A gente vai conversando a partir disso, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo, ele vai ser um pouquinho mais longo hoje, então espero que vocês assistam com calma. E o que surgir de dúvidas, como já sugeri anteriormente, mandem mensagem e a gente vai conversando, tudo bem? Bom, os outros materiais que eu enviei, nós trabalhamos um pouquinho com a lógica da literatura, deste enredo, desse roteiro, das cenas, dos parágrafos, enfim, do diálogo e que relaciona literatura e cinema. Sobretudo nessa perspectiva de transformar um livro, um romance ou um conto num filme, ou seja, passar da linguagem escrita para a linguagem audiovisual. O que muda, né? O que é preciso? Isso é legal a gente pensar. Ainda mais hoje em dia que nós estamos tão inseridos tanto na língua escrita quanto na cultura audiovisual. Posto que vocês aí estão vendo filmes quase que diariamente, né? A gente sempre está em contato com o audiovisual. Por exemplo, esse vídeo ele é audiovisual, ele trabalha com som e trabalha também com a imagem, beleza? Voltando então. Mas, apesar desses materiais anteriores, hoje nós não vamos trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com a poesia novamente. Eu mandei um material para vocês lá no início, quando nós ainda não tínhamos o Classroom, que falava um pouquinho sobre poesia, tá? Tinha poesia concreta, que são poesias que trabalham com a imagem, que tem o intuito de criar uma imagem, né, com as palavras, porque a palavra também é uma coisa visível. Tem as poesias de verso livre, que cada verso tem um tamanho, enfim, não tem rima, não precisa ter rima. E também tem essa poesia metrificada, que são essas poesias que têm um tamanho comum entre os versos numa mesma estrofe. Tá? Isso é bem legal. E é isso que nós vamos ver hoje, tudo bem? Essa poesia metrificada, que é muito presente na música, que é muito presente na literatura de cordel, nos sonetos, enfim. Muitos livros antigos, eles com uma ideia de epopeia, com uma ideia para ser declamado, ele também era escrito dessa forma, metrificado. Isso por quê, né? Porque a poesia, nesse período, tinha tanta relação com a música. Porque nem sempre existiram as imprensas, nem sempre livros foram produzidos com grande escala. Então era muito difícil você ter um livro em casa. E além disso, nem todo mundo conseguia, nem todo mundo sabia ler, né? Existia um número altíssimo de analfabetismo entre as populações. Então, para que um livro escrito se poucas pessoas teriam acesso e poucas pessoas saberiam ler? Por isso, a poesia ela é tão relacionada com a música também, com a ideia de declamar, porque assim muitas pessoas poderiam ouvir e as mensagens poderiam ser passadas adiante, né? Bom, então eu vou só diminuir aqui para nós já entrarmos para nossa discussão. É o seguinte, agora prestem atenção e a gente já vai entrar na poesia e o que a gente vai fazer hoje, tá? Nós vamos analisar algumas poesias e algumas letras de músicas para que vocês percebam essa metrificação dentro desses versos e depois eu vou lançar um desafio para vocês fazerem a de vocês. E aí, quarta-feira, que vai ser a nossa aula online, vocês vão declamá-la para nós, tá bom? É o seguinte, gente. Vocês ano passado aprenderam que as palavras elas são compostas por fonemas, por sílabas, certo? O que é um fonema? Fonema é uma estrutura mínima de som que compõe uma sílaba, compõe uma palavra, tá bom? Fone significa som no grego. Então, a fonologia seria esse estudo do som, tá bom?
biologia, nós já vimos que significa o estudo. Por exemplo, biologia seria o estudo da vida, porque bio significa vida. Então, fonologia seria os estudos dos sons. Ou seja, quais são os sons que compõem uma língua. Por exemplo, no alemão, tem fonemas que não tem na língua portuguesa. Por isso é tão difícil aprender alemão, ou as línguas árabes, por exemplo, né? A língua árabe. Enfim, porque e não ter o som dificulta a nossa própria articulação. A gente não consegue articular, nós não aprendemos a articular esses sons. Por exemplo, isso é muito legal também a gente pensar. Cada fonema ele tem um lugar de articulação na nossa boca, enfim. Por exemplo, se eu pensar no P, PB, é bilabial. Os meus lábios estão contraídos para pronunciar esse som. P. Já o F, esse som de já é dente nos lábios. Quando eu penso no G, já é um pouco mais no céu da boca. Quando eu penso o som do S, já é a língua no céu da boca. Então, é uma articulação mesmo, né? O som não sai igual. É quase como um instrumento, uma flauta, vamos dizer assim. Cada som, numa flauta, vamos dizer assim, cada buraquinho, cada dedo vai criar um som, porque o ar está entrando por ali e está saindo de uma forma e fazendo um som. Quando nós falamos é a mesma coisa. A nossa boca articula esse ar de uma forma e vai pronunciar de uma forma diferente também esse som. Então os fonemas são isso, tá? Esse som mínimo que compõe uma sílaba ou que compõe uma palavra, tá? Então, por exemplo, se eu pensar na palavra pá, que é esse instrumento de cavar, né? Eu tenho uma palavra pequena, certo? Tem uma sílaba só, porque o que é uma sílaba? Uma sílaba, ele é um fonema só ou um grupo de fonemas que se pronuncia numa só emissão de voz. Então, por exemplo, pá, só uma emissão de voz. Agora, quando eu falo pá, lá, vrá, já são 3 sílabas, porque eu pronunciei 3 emissões de voz, né? Pá, lá, vrá, 3 sílabas, entendeu? Agora, o fonema ele é diferente de sílaba, tudo bem? Porque, por exemplo, voltando à palavra pá. Na palavra pá, eu tenho uma sílaba, certo? Ó, só um conjunto de sons. Pá. Porém, eu tenho aí 2 fonemas. Eu tenho 2 sons. Quais são esses sons? O som do P somado ao som do A, que juntos, né, fica pá. Fica pá. Tudo bem? Então, na palavra pá, apesar de ser bem pequenininha, eu tenho o quê? Eu tenho uma sílaba e tenho 2 fonemas. Beleza, né? Bem tranquilo isso, tudo bem fácil, tá? Mas é só isso que eu queria falar pra vocês. Então, as sílabas vai ser esse grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz, tá bom? Por exemplo, professor, eu tenho aí 3 sílabas, tá bom? E o fonema vai ser essa unidade mínima com som, tá bom? Se eu pegar a palavra sala, eu tenho aí 4 fonemas. O fonema desse A, desse L, né? E desse A, sala, tá bom? Uma coisa interessante que vocês também podem pensar é que fonema então é letra. Não, não exatamente, tá? Porque eu vou ter letra que vai ter 2 fonemas, por exemplo, táxi. Esse X, ele tem 2 sons, então ele tem 2 fonemas, esse K, ok? E também eu vou ter, por exemplo, Guilherme, tá? O G e o U, que são 2 letras, nessa palavra estão fazendo somente um som, que é esse G, tá? Gui tem 2 fonemas, o som desse G e esse som do I.
Então, juntos, 2 fonemas apenas, apesar de serem 3 letras. Tudo bem? Bagunçou um pouquinho? Espero que não, tá? Mas, com essa introdução toda, agora que nós vamos entrar na aula, tá bom? Gente, por que eu tô falando tudo isso? Para nós analisarmos e contarmos a quantidade de sílaba poética dentro de um verso, tá bom? Que eu já falei para vocês que uma sílaba, ele vai ser esse grupo de fonemas que eu pronuncio numa só emissão de voz. Se poesia tem a ver com som, tem a ver com música, então isso também vai ser importante para que eu entenda e veja na letra da música, tá? Então, olha só que interessante. Então, aqui, sílabas poéticas. Na música, eu vou ter o que se chama de sílabas poéticas. Por que que na música é diferente, ou na poesia, né? Ele é diferente da contagem de sílaba normal. Eu já vou explicar por quê. Por exemplo, olha só, que interessante. Se eu pegar aqui, ó, casa... Opa, desculpa aqui. Casa amarela antiga, tá? Vamos supor que isso aqui seja uma frase para eu falar. Se eu fosse contar quantas sílabas tem na escrita, seria que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casa amarela antiga. Beleza? Só que o que tem aqui, gente, de interessante que nós temos que observar? Quando eu falo, quando eu estou cantando, quando eu estou declamando, olha o que acontece com esses dois As aqui, ó. Só um pouquinho. O que acontece com esses dois As? Esse aqui e esse daqui. Eles se juntam, tá? Eu tô pegando aqui só uma caneta, tá? Aqui. Ó. Esses dois As, ó. Casa amarela. Ó, quando eu falo casa amarela antiga. Casa amarela antiga. Casa amarela antiga. Então, quando eu for fazer a contagem de sílabas que eu canto, que eu declamo, ela vai ser diferente. Por quê? Porque esse A com esse A vai valer somente um, e esse A com esse A vai valer somente um também. Ó, casa amarela antiga. Tive 7 sílabas nesse verso. Então, se isso aqui fosse um verso de uma poesia, tá? Eu teria 7 sílabas poéticas, porque a sílaba poética é o que eu pronuncio ao declamar ou cantar um poema. Nesse verso aqui eu pronunciei 7 vezes. Casa amarela antiga. 7. Muito legal, né? Mais legal ainda é perceber isso nas músicas e nos poemas. Por exemplo, esse aqui é uma música do Chico Buarque, um cantor que eu gosto bastante. Eu vou trazer em vários exemplos. Aqui, ó. Olha só que legal. Nessa música, nesse poema, que a gente pode pensar como um poema também, ele tem uma estrutura fixa. O que é uma estrutura fixa? Cada verso vai ter o mesmo tamanho e as rimas vão estar em ordem entre si. Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Ó. O que é um verso? Um verso dentro de um poema ou dentro de uma letra de música é como se fosse uma linha. Tá? Então, isso daqui é um verso. Tudo bem? O que é uma estrofe? Uma estrofe é um conjunto de versos. Então, isso daqui é uma estrofe. Tá bom? Ó, nessa letra de música tem uma estrofe,
2 estrofes, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes, tá? Todas as estrofes, se vocês perceberem aqui, ó, tem o mesmo tamanho, ou seja, tem a mesma quantidade de versos. Isso é muito legal, eu acho fantástico, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Agora, olha só que legal. A posição das rimas dentro dessa estrofe, ou seja, qual verso está rimando com qual? Vamos pegar aqui, vamos olhar somente esse aqui, ó. Tá bom? Ó. Qual que tá rimando? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então fica fácil aqui, ó, nós percebemos. O que que tá rimando? O primeiro, desculpe, o segundo, o quarto e o quinto. Tem mais algum rimando aqui? Tem. O terceiro e o último. Legal? Teoricamente, essa estrutura de rimas teria que repetir nos demais. Segundo, quarto com o quinto e o terceiro com o último. Vamos ver se isso acontece. Aqui, ó. Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Segundo, que rima com o quarto, que rima com o quinto. Muito bem, o Chico Buarque acertou. E o terceiro rima com o último, igualzinho o primeiro. Vamos lá, vamos para os outros. Olha só isso aqui. O terceiro rima com o último, bem certinho. E o segundo rima com o quarto, que rima com o quinto. Muito legal. Ou seja, cada estrofe tem a sua estrutura. É como se fosse um Lego, uma pecinha que vai montando. Isso é poesia, é a poesia. A poesia metrificada, né? Agora olha que coisa mais legal ainda. Então, além da poesia ou da música, em que cada estrofe tem o mesmo número de versos, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, além das rimas estarem nos mesmos lugares entre si, cada verso tem o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo número de sílaba poética. O que é isso, professor? Já vou explicar para vocês aqui rapidinho. Tá? Olhem só. Sílaba poética é aquilo que eu falo, né? Casa amarela antiga. Tem 7 aí. Então cada verso aqui, ó, deveria ter o mesmo número de sílabas poéticas. Vamos contar para ver o que acontece aqui. Tem que botar o meu dedo para ficar mais fácil. O meu pai era paulista. 7. 7. Tá? Uma observação muito importante. Eu sempre vou contar até a última palavra, né? Lógico. Mas até a sílaba tônica da última palavra. Ou seja, a gente está analisando poesia, gente, mas a gente está estudando a língua também, porque eu estou falando sobre sílaba tônica, eu estou falando sobre fonema, estou falando sobre som, estou falando várias coisas próprias da língua, tá bom? Por exemplo, qual é a sílaba tônica da palavra paulista, tá? Uma palavra ela vai ter uma sílaba tônica, né? Somente palavras átonas, como a preposição de, por exemplo, e algumas poucas. O artigo o, o artigo a, e aí vai. Mas na palavra paulista, eu tenho 3 sílabas. Paulista. E somente uma delas pode ser a sílaba tônica. Na palavra paulista, a sílaba tônica é o lis, tá bom? Então a gente vai, ó, treinem o ouvido de vocês para vocês perceberem a sílaba tônica de cada palavra também, isso é bem legal.
Então, aqui na palavra paulista, a sílaba tônica é o lis. Então, eu sempre vou contar para ver o tamanho do meu verso até a sílaba tônica da última palavra, tá bom? Então, aqui seria, né? O meu pai era paulista. 7 sílabas. 7 sílabas. Meu avô pernambucano. Por que eu contei até o cã? Porque o cã é a sílaba tônica da palavra pernambucano. O meu bisavô minei. Por que eu contei até o nei? Porque é a sílaba tônica da última palavra. Meu tataravô baiano. Por que eu contei até o an? Porque é a sílaba tônica da última palavra. Meu maestro soberano foi Antônio Conselheiro. Desculpe, foi Antônio Brasileiro. Ou seja, olha que coisa linda e fantástica e maravilhosa. Cada verso dessa musiquinha aqui tem 7 sílabas poéticas. Tem o mesmo tamanho. Por isso se chama um poema metrificado. Vem da palavra metro, né? Tem o mesmo tamanho. É como se alguém pegasse uma fita métrica e colocasse ali e descobrisse que cada verso tem o mesmo tamanho. Eu acho lindeza. Seguindo ali, ó. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toa, que cobri de redondi. Olha que legal. Que cobri de redondi. Mesma coisa. Aqui tem 7 sílabas poéticas. E redondilha é o nome de um verso com 5 ou 7 sílabas poéticas. Tá? Então, se eu escrevo uma poesia em que tem 7 sílabas poéticas, como é o caso dessa música que eu estou falando para vocês, vai se chamar redondilha. Tá? Então, Chico Buarque ele brincou com isso. Ele escreveu uma música em redondilha e colocou o nome redondilha dentro da música. Tá? Bom, gente, e aí vai, mas eu só queria mostrar isso pra vocês, tá? Que essa letra é muito legal, tem vários cantores da música popular brasileira, então depois escutem. Para Todos, de Chico Buarque. Bom, gente, vou mostrar outros exemplos aqui pra vocês, ó. Vamos pra... Soneto de separação do... Desculpa, essa é Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes também foi um poeta e músico brasileiro, tá? Aqui, só tô arrumando, tá? Também foi um poeta e músico enfim, da música popular brasileira. Escreveu várias músicas, entre elas aquela que eu já falei pra vocês, né? Não, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa música também é metrificada, ó, se eu for pensar. Era uma casa 4. Muito engraçado. Não tinha até. Não tinha na. 4. Então ela é uma música escrita em que cada verso tem 4 sílabas poéticas. Beleza? Bom, gente, mas aqui o Vinícius de Moraes está escrevendo um soneto. Só vou arrumar isso aqui ó, para ficar melhor para vocês verem. Aqui, ó. Um soneto, tá? Um soneto, ele sempre vai ter essa estrutura aqui, ó, tá? Quantas estrofes? 1, 2, 3, 4, tá? Na primeira e na segunda estrofe, quantos versos? 1, 2, 3, 4. E na segunda, desculpe, e na terceira e na última estrofe, 3 versos. Então, essa é a estrutura básica de um soneto. Sempre quando vocês ouvirem falar que é um soneto, enfim, é um livro de soneto, o estilo do poema vai ser isso daqui. Tá bom? Só vou mostrar então bem rapidinho que, além disso, tem a questão da rima também, ó. Tá? Por exemplo, quais são as rimas que tem aqui nessa primeira estrofe? A segunda com a terceira e a primeira com a quarta. Mesma coisa aqui embaixo, ó.
a segunda com a terceira, a primeira com a quarta, tá bom? Ou seja, repetiu. Aqui agora, então, o que eu tenho que analisar? Vamos analisar o tamanho do verso, essa métrica. Vamos ver se realmente tem 10 sílabas poéticas, como ele se pretende ser. Uma coisa bem importante que eu tenho que prestar atenção, tá? Vamos começar por esse aqui, ó. Vamos analisar. Eu vou pegar aqui a caneta. Vamos contar. Delicincante mais meu pensamento. 10 sílabas poéticas, tá? Por que eu contei até o último, até o men? Porque é a sílaba tônica, tá? Então eu sempre conto até a sílaba tônica da última palavra. Já porque é som, tá, gente? Como eu tô cantando, o que importa aqui é o som. E aí eu conto só até a sílaba forte da última palavra. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, gente? Ó, que interessante. Sincante. Juntou em uma só. Por quê? Porque quando eu pronuncio essas duas vogais, o C e o EN, juntas. Percebam aqui na minha voz. Delicincante mais meu pensamento. Juntou. Por isso que assim formaram 10. Tá bom? E ó. Delicincante mais meu pensamento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show! Vinícius de Moraes acertou. Vamos contar esse aqui, ó. Que mesmo em face do maior encanto, tá? Por que aqui esse O juntou com esse E? Porque quando eu pronuncio isso junto, tá? Então sempre quando eu tiver duas vogais no final de uma palavra e no início da outra, e essas vogais não forem a sílaba tônica, a sílaba forte, elas vão se juntar. Igual a casa amarela que eu falei pra vocês naquele exemplo passado. Olhem, percebam aqui, ó. Eu junto quando eu falo, ó. Que mesmo em... Percebam? Que mesmo em face do maior encanto. Vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito legal, né, gente? Então, nesse poema aqui, nesse soneto, cada verso tem 10 sílabas poéticas. Muito legal, gente, né? Isso, gente, se chama trabalho do poeta, tá? Hoje em dia, os poetas eles não escrevem mais assim com métrica, tá? É bem difícil um artista que vai trabalhar com métrica. Isso é um pouco mais antigo. Mas é muito interessante, né? Eu acho muito legal e está muito presente na música. Só para vocês perceberem como está presente na música. Eu peguei aqui um exemplo da banda Legião Urbana, da música que se chama Faroeste Caboclo. Acho que vocês conhecem, mas essa música é do meu tempo. É uma música bem longa, tem uns 10 minutos, então a nossa brincadeira era gravar essa música e cantar. Quem sabia cantar inteira ganhava, sei lá, ganhava o pão de queijo no recreio. Vamos contar aqui, olha só, vamos perceber. Então aqui eu peguei só um trechinho da música, tá? Aqui tem uma estrofe, tá? Quais são as rimas? O segundo com o quarto. O primeiro com o terceiro. Vamos ver se tem métrica aqui ou não. Vamos contar? Ele queria sair para ver o mar. Ele queria contar. Ele queria sair para ver o mar. 12 sílabas, tá? Vamos contar aqui as de baixo. E as
Por que aqui juntou? Porque quando eu pronuncio isso junto. Yas. Yas. É como se fosse uma sílaba só. Yas coisas que li via na televisão. Por que que, ó, esse... Gente, não sei se tá bom pra vocês verem, mas vamos tentar. E as coisas que... Aqui junta também, ó, esse... Eu tô apontando o dedo como se vocês estivessem vendo. Que. Esse que e esse e juntam numa sílaba só. Por isso que eu só conto como uma só. Então vamos contar, vamos ver se tem 12 também como o verso anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só que fantástico, gente. Cada verso. Vocês podem. Eu vou mudar essas poesias, vocês podem contar depois com calma, tá? Mas cada verso tem 12 sílabas poéticas. Muito legal, né? Juntou dinheiro para poder viajar. Vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, o que dá ritmo à música? É exatamente essa quantidade de sílabas poéticas. Ele queria sair para ver o mar, e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Então o ritmo é isso, por isso que tem, não é à toa que tem a mesma quantidade de sílabas poéticas, tá, gente? É isso que dá ritmo. Peguei aqui, eu fiquei pensando, né, o que os jovens escutam, aí eu pensei em Victor Clay. Eu não conhecia Victor Clay, não, mais ou menos, mas vamos lá, tá bom? Aqui, ó, uma estrofe. Como é que tá a rima aqui? Porque entender, né? Ou seja, o segundo verso rima com o quarto verso. Isso é bem comum, tá, gente? Ou os números ímpares ou os números pares que vão rimar entre si. Então, por exemplo, aqui, vamos tentar contar para ver quantas sílabas tem nessa estrofe, para ver se realmente é metrificado ou não. Ó, quero te amar sem me. Por que contei até o me? Porque é a sílaba tônica dessa palavra aqui, medo, tá? Então tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorrir sem saber por quê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O amor é o segredo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que falta gente entender. Deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, contei errado aqui. Que falta gente em... Ah, não, meu Deus do céu. Desculpe, gente. Que falta gente entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem, tudo certinho. Olha só, Victor Clay, então, o cantor jovem, e também está usando aí seus versos metrificados para escrever as suas canções, tá bom? Olha só que legal. Percebam aqui, tá? Aqui, ó, e aqui, essas vogais, esses sons se juntaram em uma sílaba só. Ó, quando eu falo, ó, que falta gente entender. Legal, né? Muito massa. Agora, gente, já que vocês estão fera nisso, tem mais Aqui, ó, só pra vocês verem. Os Lusíadas é um livro, um dos maiores livros, assim, em termos, né, do clássico da literatura portuguesa, de Luís de Camões. Conta a história, né,
a saga, enfim, a epopeia de Vasco da Gama, pelo caminho, quando descobre o caminho das Índias, né? Então todo esse percurso em que as embarcações, enfim, as grandes navegações e essa conquista territorial portuguesa, enfim. Ele foi escrito em 1572, se eu não me engano, tá? Para cantar as glórias, né, do povo português. Hoje, no convento de... esqueci o nome, não é Santo Antônio? Enfim, em Lisboa tem lá como se fosse o túmulo do Luís de Camões e o túmulo do Vasco da Gama, como símbolo também, né, desses nomes portugueses. Mas voltando aqui então, por que eu estou falando isso? Este livro, ele também é escrito em versos metrificados, tá? Só para vocês terem uma noção, tá, gente? Olha só. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Isso aqui é uma estrofe, ó. Tá bom? É um conjunto de vários versos. Aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 estrofes. Quantos versos tem em cada estrofe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também tem que ter 8 para ser metrificado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o Luís de Camões escolheu estrofes com 8 versos. Esse livrinho dele tem 1102 estrofes de 8 versos. Então, multiplique 1102 por 8. Multiplique que eu não vou multiplicar. Então, isso é muito interessante, porque todas têm a mesma estrutura poética, têm a mesma relação de versos, a mesma relação de rimas e o mesmo tamanho. Olha só como é difícil escrever poesia, como era difícil escrever poesia naquela época, né? Não que hoje seja fácil também, né? Olhem só, percebam aqui, ó. O que significa isso aqui, ó? Estão vendo ali? A, B, A, B, A, B, C, C. É como se cada letra fosse um verso. Então, qual verso está rimando qual ali? O primeiro está rimando com o terceiro. Opa! O primeiro está rimando com o terceiro e está rimando com o sexto, que é o A. O BBB tá rimando entre si. Então, o segundo está rimando com o quarto, que está rimando com o sexto. E os dois últimos, sétimo e oitavo, rimam entre si. Tá bom? Vamos ver se é realmente isso. Ó. Cadê minha caneta? Vou pegar aqui. Olhem só. Ado, ado e ado. Ana, Ana e Ana. An e an. Ou seja, o primeiro rima com o terceiro, que rima com o sexto. Desculpe, o primeiro rima com o terceiro, que rima com o quinto. O segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. E o sétimo e o oitavo rimam entre si. Não é muito legal isso? Agora, outra coisa bem interessante. A quantidade de sílabas. Tem que ter 10. Então esse seria o tamanho. Vamos dar uma olhadinha, realmente tem isso. Vamos começar aqui pelo terceiro. Vou diminuir aqui. Por mares nunca dantes navegar. Eu juntei aqui porque quando eu pronuncio, essas duas vogais juntam, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uou! Passaram ainda além da taproba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contei uma a mais. Ah, porque aqui junto, ó. Esse dá e esse a juntam. Então por isso que contei uma a mais. Mas vamos aqui, ó. Em perigos e guerras
Guerres forçados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Ou seja, gente, cada verso tem 10 sílabas poéticas. Tá bom? Isso é muito interessante. Então imagine que ele escreveu mais de 8.000 versos e todos esses 8.000 versos têm a mesma quantidade de sílabas. Então a mesma metrificação. Muito legal, né? Acho que eu vou dar o último exemplo aqui pra vocês. De um cantor também da cultura, enfim, da música popular brasileira, que é o Siba, que ele canta muito com versos metrificados. Aqui, Cantando Ciranda na Beira do Mar, e a composição de Sérgio Oliveira, tá? Então, essa música é muito bonita, gente. Se eu fosse vocês, pesquisassem, eu pesquisaria depois, escutariam em casa, bem calma, prestando atenção na letra. Então, olha, ao modo de aves cruzando as alturas, milhares de peixes vermelhos e azuis, na cega certeza de algum que conduz, percorrem distâncias nas águas escuras. Mas no oceano tem mais criaturas que esperam famintas para lhes devorar, e aquelas que escapam vão ter de esbarrar, que nem peregrinos exaustos de sede, nos braços dos homens que arrastam a rede, cantando ciranda na beira do mar. Isso é coisa bonita. Voltando aqui. Então, olha só. Qual é a estrutura dessa música? É isso que a gente está analisando hoje, né? Qual é a estrutura que o escritor ou a escritora utilizou para escrever essa poesia ou essa letra da música? Tá bom? Então, vamos lá. Calma aí, só deixa eu arrumar aqui. Então, isso aqui é uma estrofe, certo? Olha só que estrofe grande essa, né? Quantos versos tem nessa estrofe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Aqui já é outra estrofe. Tem que ter o mesmo número de versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vai, tá, gente? Ó, mais outra estrofe, mais outra estrofe, mais outra estrofe. Que música grande, né? Agora vamos analisar as rimas. Eu acho isso muito legal analisar as rimas. Ou seja, quais versos tá rimando com qual ali. Vamos lá. Olha só. O primeiro... Só deixa eu voltar aqui que eu peguei a caneta errada. O primeiro está rimando com o quarto, que está rimando com o quinto. Esses rimam entre si. Agora, o segundo rima com o terceiro. E o 1, 2, 3, 4, 5. O sexto rima com o sétimo, que rima com o último. E esses dois rimam entre si. Olha só que complexo esse jogo, gente. Prestem atenção, porque a gente vai analisar a próxima estrofe e vai ver se realmente as rimas vão ser essas mesmas, tá? Gravem bem. O primeiro rima com o quarto, que rima com o quinto. O segundo rima com o terceiro. Aqui, ó, sexto, sétimo com o último. Oitavo e nono entre si. Vamos ver se essa estrutura vai funcionar. Vamos ver, ó. Eu vou botar até aqui, ó. Ah, ficou um pouquinho pra baixo. Deixa eu ver se dá pra arrumar. Ó, mas vamos lá. O primeiro rima com o quarto, realmente, que rima com o quinto, realmente. Olha só. Ar, ar, ar. Deu certinho. Aço e aço rimaram entre si. E o segundo e o terceiro rimaram entre si. Ou seja, gente, cada estrofe dessa música tem esse mesmo conjunto de rimas. Muito legal, né? Gente, isso vocês podem analisar em várias músicas, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui só para vocês verem. Agora, outra coisa legal é
que eu já tinha mostrado para vocês, o tamanho do verso. Segundo esse poema aqui, deveria ter 11 sílabas. Vamos olhar com calma? Ó, ao modo de aves cruzando as alturas. Ao modo de aves cruzando as alturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Milhares de peixes vermelho e acho que aqui junto, né? Azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom? Milhares de peixes vermelhos e azuis. Aqui, ó, esses dois eles juntam, tá? Ó, por isso que vermelho e azuis. Na cega certeza de algum que conduz. Por que aqui juntou, gente, ó? Vou até mudar de cor. Aqui, ó. Por que juntou aqui? Porque quando eu pronuncio como se fosse uma sílaba só. Esse E e o A juntam. Na cega certeza de algum que conduz. Vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí vai, tá, gente? Depois vocês podem conferir. Cada verso tem 11 sílabas poéticas. Não é fantástico? Muito legal, né? Isso se chama métrica e trabalho poético, tá? Outra coisa legal é que nessa música, ó, todas as estrofes, ela finaliza com esse verso aqui, ó. Cantando ciranda na beira do mar. 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 E o último, cantando ciranda na beira do mar. Legal, né? Olhem só essa coisa linda aqui também, que é outra música do Siba, com o Roberto Corrêa, que se chama Procissão da Chuva. Essa música aqui, ela também tem esse esquema, ó. Quais são os versos que estão rimando aqui, né? O terceiro tá rimando com o último, com o quinto. Só que esses versos, ó, é como se eles estivessem separados aqui, ó. Também, ó. Aqui, 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 aqui. Então chuva vindo no horizonte parece uma procissão, onde o bispo trovão celebra a missa no monte, o vento vanda de fronte comandando a irmandade, e o granizo é um abade, e o relâmpago é um cajado que ampara o passo pesado do trovão na tempestade. Vocês viram que tem um ritmo quando eu declamo? Por que tem um ritmo? Justamente porque tem as rimas e tem a métrica. É como uma repetição. E aí vai. Olha só que coisa linda. Chuva vindo do horizonte. 7. Parece uma procissão. 7. Aonde o bispo trovão. 7. Celebra a missa no monte. O vento vanda de fronte. 7 também. Comandando a irmandade. Ou seja, todos têm 7, gente. Tá? Então isso se chama métrica. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham gostado também desses exemplos. E então, como desafio, quero que vocês também façam o poema de vocês, tá bom? Aqui, cara, a aula 50 minutos. Pensei que ia fazer em 50, mas não foi ainda.
Aqui, gente, ó. Só um pouquinho que ainda tô me acostumando nessa coisa. Então, gente, só para finalizar, eu vou mandar certinho ali a atividade que vocês têm que fazer a partir disso, mas a ideia é que vocês escrevam uma cestilha, tá? Uma cestilha é o quê? É uma estrofe com 6 versos, em que o segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. Então a ideia é que sejam 2 estrofes assim, tá bom? Ao todo 12 versos. E com essas rimas e com essas métricas. Vamos tentar fazer. Não vai ser muito fácil, mas é um desafio, tá? Vamos tentar. Se não conseguir também, não tem problema. Mas se a gente tentar, a gente vai melhorar nas próximas e vai fazer uma música que vai, sei lá, fazer muito sucesso. Vai ser o próximo hit do verão. Beleza? Beijo, gente. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.